Alguma vez você parou para pensar que Jesus não veio apenas para ensinar com palavras, mas com histórias que tocam o coração? As parábolas que ele contou não são simplesmente textos bonitos, são chaves espirituais para transformar nossa vida hoje. Nesta mensagem, separei 7 lições de sabedoria profunda escondidas nas parábolas de Jesus e garanto que algumas delas podem mudar completamente a forma como você vê sua fé e suas decisões diárias. Vamos juntos descobrir esses tesouros de sabedoria que o Mestre nos deixou. Imagine por um momento que você pudesse se sentar junto a Jesus nas colinas da Galileia, rodeado de multidões famintas, não só de pão, mas de esperança. O sol mediterrâneo aquecia suavemente, enquanto a brisa levava o aroma das flores silvestres. Naquele ambiente, o Mestre abria sua boca e começava a contar histórias que pareciam simples, mas que continham verdades capazes de revolucionar a alma humana. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada imagem pintada com a precisão de quem conhece profundamente o coração humano. As parábolas de Jesus não eram meros contos para entretenimento, eram instrumentos divinos projetados para penetrar as camadas mais profundas do nosso ser, para desafiar nossas percepções e para plantar sementes de transformação que germinariam nos momentos mais inesperados de nossas vidas. Quando o Senhor falava em parábolas, estava usando a linguagem da alma, o idioma que todos entendemos porque está escrito no mais profundo do nosso coração. A primeira parábola que quero compartilhar com você é a do semeador, uma história que Jesus contou quando as multidões se aglomeravam ao seu redor, ansiosas por ouvir as palavras de vida que saíam de seus lábios. Em Mateus, capítulo 13, encontramos essa história que mudaria para sempre a forma como entendemos como Deus opera em nossas vidas. Saiu o semeador a semear, começou Jesus, e com estas palavras simples, pintou uma cena que todos os presentes podiam visualizar perfeitamente. Naqueles dias, a agricultura era a base da economia, e todos tinham visto os semeadores saindo cedo pela manhã, com seus sacos cheios de sementes, caminhando pelos campos sob o céu palestino. Mas o que parecia uma descrição ordinária da vida rural, logo se tornaria uma revelação extraordinária sobre o reino dos céus. O semeador da parábola não era seletivo com o terreno. Jesus descreveu como as sementes caíam em diferentes tipos de solo. Algumas junto ao caminho, onde as aves do céu vinham e as devoravam antes que pudessem criar raiz. Outras caíram em pedregais, lugares onde havia pouca terra. E embora brotassem rapidamente pela superficialidade do solo, quando o sol saiu, queimaram porque não tinham raiz profunda. Algumas sementes caíram entre espinhos e, embora germinassem, foram sufocadas pelas plantas que cresceram junto a elas. Mas outras sementes caíram em boa terra, e estas deram fruto abundante. Umas 30, outras 60, e algumas até 100 por um. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, confusos pelo significado dessa história, o Mestre lhes revelou o mistério. A semente era a palavra do reino, e os diferentes tipos de solo representavam as diferentes condições do coração humano. Esta não era apenas uma lição sobre agricultura, era uma radiografia espiritual da humanidade. O solo junto ao caminho representa aqueles corações que se endureceram pelo tráfego constante das preocupações mundanas. Como um caminho pisoteado por milhares de pés, esses corações se tornaram impenetráveis. Quando a palavra de Deus chega a eles, não encontra maneira de penetrar a superfície endurecida. E Satanás, representado pelas aves, vem imediatamente e arrebata o que foi semeado. Estes são os corações que ouvem a mensagem do reino, mas que não a entendem porque perderam a capacidade de ser tocados pela verdade divina. O terreno pedregoso simboliza aqueles que recebem a palavra com gozo imediato. São as pessoas que se emocionam com a mensagem, que sentem uma conexão instantânea com a verdade,
mas cuja experiência é superficial. Como as plantas que brotam rapidamente em solo pouco profundo, sua fé inicial é entusiasta, mas carece da profundidade necessária para resistir às provas. Quando vêm as dificuldades, a perseguição ou os desafios por causa da palavra, imediatamente se escandalizam e abandonam a fé. Seu problema não é a falta de resposta inicial, mas a ausência de raízes profundas que os sustentem nos momentos difíceis. As sementes que caem entre espinhos representam uma categoria particularmente perigosa. Aqueles que ouvem a palavra e a recebem, mas permitem que as preocupações do mundo e o engano das riquezas a sufoquem. Esses corações não rejeitam abertamente a mensagem, simplesmente permitem que outras coisas tomem prioridade. Como as plantas que competem pelos mesmos nutrientes, as preocupações mundanas gradualmente roubam a vitalidade espiritual, até que a palavra se torne infrutífera. É uma morte lenta, mas segura da vida espiritual. Mas existe uma quarta categoria, a que representa a esperança e o propósito de Deus, a boa terra. Este é o coração que não só ouve a palavra, mas que a entende, a abraça e permite que ela transforme completamente sua vida. É o solo que foi preparado pelo arado da humildade, regado pelas lágrimas do arrependimento e fertilizado pela obediência. Neste terreno, a semente divina não só germina, mas produz fruto abundante, multiplicando-se de formas que vão além do que poderíamos imaginar. A lição transformadora desta parábola é clara e poderosa. O coração precisa estar preparado para receber a palavra. Não é suficiente ouvir, devemos examinar honestamente o estado do nosso coração. Permitimos que as preocupações do mundo, o tráfego constante das distrações ou a superficialidade da nossa cultura moderna endureçam o solo do nosso ser interior? Estamos dando espaço para que a palavra de Deus crie raízes profundas ou nos deixamos levar pelas emoções do momento sem desenvolver a profundidade espiritual necessária para uma fé duradoura? A aplicação prática desta primeira lição nos desafia a nos tornarmos jardineiros do nosso próprio coração. Devemos arar a terra endurecida mediante a confissão e o arrependimento, remover as pedras do orgulho e da resistência, arrancar as ervas daninhas das preocupações mundanas e regar constantemente com oração e meditação nas Escrituras. Só assim poderemos ser a boa terra que Deus deseja que sejamos. A segunda parábola que transformará sua perspectiva é a do bom samaritano, uma história que Jesus contou em resposta a uma pergunta aparentemente simples, mas profundamente complexa. Um intérprete da lei se aproximou de Jesus, não com coração sincero, mas com a intenção de testá-lo. Mestre, disse ele, fazendo o que herdarei a vida eterna? A pergunta revelava a mentalidade legalista da época, a crença de que a salvação podia ser ganha mediante obras. Jesus, conhecendo o coração do homem, devolveu a pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? O intérprete respondeu corretamente, citando os 2 grandes mandamentos: amar a Deus com todo o coração, alma, forças e mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus confirmou que ele havia respondido bem e disse: faça isto e viverá. Mas o homem, querendo se justificar, fez outra pergunta que revelou a verdadeira condição do seu coração: e quem é o meu próximo? Esta pergunta, aparentemente inocente, expunha uma mentalidade que buscava limites para o amor, fronteiras para a compaixão, desculpas para a indiferença. Era a mesma mentalidade que levava as pessoas a categorizar outros como dignos ou indignos de sua atenção e cuidado. Em resposta a esta pergunta, Jesus não deu uma definição teológica abstrata. Em vez disso, contou uma história que continua ressoando nos corações 2000 anos depois. Um homem descia de Jerusalém a Jericó.
uma viagem de aproximadamente 27 quilômetros através de um terreno desértico e perigoso. Este caminho era conhecido por todos como o Caminho de Sangue, devido à frequência dos assaltos que ocorriam em suas trilhas sinuosas e rochosas. O viajante foi atacado por ladrões, que não só lhe roubaram seus pertences, mas que o espancaram brutalmente e o deixaram meio morto à beira do caminho. A imagem era dilacerante. Um ser humano sangrando, provavelmente nu, com feridas abertas, lutando entre a vida e a morte sob o sol implacável do deserto judaico. Era a personificação da vulnerabilidade humana, a representação de todo aquele que precisa de misericórdia. Então começou o desfile de personagens que revelaria a verdadeira natureza do coração humano. Primeiro passou um sacerdote, um homem que representava o mais sagrado da religião judaica. Este era alguém que conhecia as Escrituras, que oficiava no templo, que falava constantemente do amor de Deus. Mas quando se encontrou cara a cara com a necessidade humana real, viu o homem e passou de largo. Não parou para investigar se o homem estava vivo ou morto. Não se incomodou em avaliar se podia ajudar. Simplesmente cruzou para o outro lado do caminho e continuou sua viagem. Depois veio um levita, outro representante da classe religiosa, alguém que servia no templo e que teoricamente deveria ter sido um exemplo de compaixão. Mas a história se repetiu. Chegou perto do lugar e, vendo-o, passou de largo. Dois homens religiosos, duas oportunidades perdidas, dois corações que haviam perdido a conexão entre seu conhecimento teológico e a prática do amor. Mas então aparece o protagonista inesperado da história, um samaritano. Para entender o impacto deste detalhe, devemos lembrar que os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Havia uma inimizade histórica e racial profunda entre esses dois povos. Os judeus consideravam os samaritanos como mestiços raciais e religiosos, indignos de respeito ou consideração. Era o último tipo de pessoa de quem você esperaria um ato de compaixão para com um judeu. Mas quando este samaritano viu o homem ferido, foi movido de compaixão. A expressão grega utilizada aqui é esplanchniste, que literalmente significa que suas entranhas se comoveram. Não foi uma decisão intelectual fria. Foi uma resposta visceral, emocional, que brotou do mais profundo do seu ser. A compaixão não foi apenas um sentimento, mas se traduziu imediatamente em ação. O samaritano se aproximou do ferido e enfaixou suas feridas, derramando azeite e vinho sobre elas. O azeite tinha propriedades curativas, enquanto o vinho servia como desinfetante. Depois, o colocou sobre sua própria montaria, sacrificando seu próprio conforto pelo bem-estar do estranho. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele pessoalmente durante a noite, velando por sua recuperação. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu ao hospedeiro 2 denários, o equivalente a 2 dias de salário, e disse: "Cuide dele, e tudo o que gastar a mais, eu pagarei quando voltar." Não colocou limites à sua generosidade. Assumiu a responsabilidade completa pelo bem-estar do homem, mesmo após sua partida. Quando Jesus terminou a história, perguntou ao intérprete da lei: "Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?" A pergunta era brilhante, porque invertia completamente a perspectiva original. O homem havia perguntado: "Quem é o meu próximo?" Mas Jesus estava perguntando: quem se comportou como próximo? O intérprete, talvez desconfortável por ter que reconhecer a virtude de um samaritano, respondeu evasivamente: "O que usou de misericórdia com ele." Nem sequer pôde pronunciar a palavra samaritano. Jesus então deu o mandamento final: vá e faça o mesmo. A lição transformadora desta parábola é que a fé sem compaixão é vazia. O amor verdadeiro transcende as barreiras religiosas, raciais, sociais e culturais. Não se trata de quem merece nosso amor, mas de quem precisa do nosso amor. A religiosidade externa, o conhecimento teológico e a posição social
não significam nada se não se traduzem em compaixão prática para com aqueles que sofrem. A aplicação prática nos desafia a perguntar: a quem temos ignorado no caminho da vida? Que desculpas temos usado para justificar nossa indiferença ao sofrimento alheio? Permitimos que nossos preconceitos, nosso conforto ou nossas ocupações nos impeçam de ver as necessidades daqueles que estão ao nosso redor? O amor prático, não as palavras bonitas, é o que Jesus espera de nós. A terceira parábola que pode revolucionar sua vida é a do filho pródigo. Talvez a história mais conhecida e amada de todas as que Jesus contou. Mas debaixo de sua familiaridade se encontra uma verdade tão profunda sobre o coração de Deus que pode curar as feridas mais profundas da alma humana. Lucas, capítulo 15, nos apresenta o contexto desta parábola. Os fariseus e os escribas murmuravam contra Jesus, dizendo: "Este recebe pecadores e come com eles." Sua crítica revelava uma mentalidade religiosa que havia perdido de vista o coração misericordioso de Deus. Em resposta a esta murmuração, Jesus contou 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e, finalmente, a história que conhecemos como o filho pródigo. A história começa com um pai que tinha 2 filhos. O mais jovem, movido pela impaciência da juventude e o desejo de independência, aproximou-se de seu pai com um pedido que era culturalmente escandaloso: "Pai, dê-me a parte dos bens que me corresponde." Na cultura judaica, isto era equivalente a dizer ao pai: "Gostaria que você estivesse morto para poder ter minha herança agora." Era uma declaração de ruptura total com a autoridade paterna e uma negação dos valores familiares. Surpreendentemente, o pai não se recusou. Não fez sermão, não castigou, não tentou reter o filho pela força, simplesmente repartiu os bens entre eles. Esta resposta do pai revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele respeita nossa liberdade de escolha, mesmo quando essas escolhas nos afastam dele. O amor genuíno não coage, permite que o ser amado tome suas próprias decisões, mesmo as decisões dolorosas. Não muitos dias depois, o filho mais jovem reuniu tudo o que tinha e foi para uma província distante. A distância geográfica simbolizava a distância espiritual e emocional que havia criado entre ele e sua família. Naquela terra longínqua, desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. A palavra grega utilizada aqui sugere uma vida de desenfreio, de prazeres carnais, de decisões imprudentes que gradualmente corroeram não só sua riqueza material, mas também sua dignidade pessoal. Quando havia gastado tudo, veio uma grande fome naquela província, e ele começou a passar necessidade. A provisão externa se esgotou ao mesmo tempo que a provisão interna. A fome física era simplesmente a manifestação externa do vazio espiritual que havia estado crescendo em seu interior. Em seu desespero, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Para um judeu, isto era a humilhação máxima. Os porcos eram animais imundos, segundo a lei judaica, e trabalhar com eles era uma contaminação ritual e social. O jovem que havia partido com arrogância e riqueza, agora se encontrava no lugar mais baixo possível, alimentando animais que sua própria religião considerava abomináveis. Sua fome era tão intensa que desejava encher seu ventre das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Foi neste momento de completa desolação que ocorreu o ponto de virada da história. E caindo em si, disse: "Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome." A frase "caindo em si" é crucial. Indica um momento de clareza mental e espiritual, um despertar da consciência que havia estado adormecida pelo pecado e a autodestruição. Naquele momento de lucidez, o jovem fez uma comparação devastadora entre sua situação atual e a generosidade de seu pai.
Até os empregados de seu pai viviam melhor do que ele em sua condição atual. Mas mais importante que o reconhecimento de sua situação física foi o reconhecimento de sua situação espiritual. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Este foi um momento de verdadeiro arrependimento. Não era simplesmente lamento pelas consequências de suas ações, mas um reconhecimento genuíno de que havia ofendido tanto a Deus contra o céu, como a seu pai terreno. Seu plano de pedir ao pai que o recebesse como trabalhador revelava que entendia que havia perdido o direito à relação filial. Estava disposto a aceitar as consequências de suas decisões. Então, começou a viagem de volta. Cada passo em direção à casa era um passo de humildade. Cada quilômetro percorrido era um ato de fé na possibilidade de misericórdia. Não sabia como seu pai o receberia, mas havia decidido que era melhor ser um servo na casa de seu pai do que um príncipe em terra estranha. O que aconteceu a seguir revela o coração de Deus de uma maneira que continua surpreendendo os leitores 2 milênios depois. Jesus diz: "E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de compaixão e correu, e lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou." Cada detalhe desta descrição é significativo. O pai viu-o quando ainda estava longe, o que sugere que havia estado vigiando, esperando, ansiando pelo retorno de seu filho. Não estava na casa ocupado com outras coisas. Estava em um lugar onde podia ver o caminho por onde seu filho poderia retornar. Moveu-se de compaixão, a mesma expressão visceral de compaixão que vimos no bom samaritano. Correu, na cultura do Oriente Médio, era impróprio que um homem mais velho corresse, especialmente um patriarca respeitado. Mas o amor do pai transcendia as convenções sociais. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Antes que o filho pudesse completar seu discurso de arrependimento, antes que pudesse pedir perdão, antes que pudesse explicar seu plano de se tornar trabalhador, o pai o havia recebido completamente. O abraço e os beijos eram sinais de completa restauração e aceitação. Quando o filho finalmente pôde falar, começou seu discurso preparado. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que pudesse continuar com seu pedido de se tornar trabalhador, o pai interrompeu com ordens aos seus servos. Tirem a melhor roupa e vistam-no, e ponham um anel em sua mão e sandálias em seus pés. Cada um destes elementos era simbólico da completa restauração da dignidade filial. A melhor roupa representava honra e respeito. O anel simbolizava autoridade e pertencimento familiar. As sandálias distinguiam os filhos dos escravos que andavam descalços. Mas a celebração não terminou aí. E tragam o novilho gordo e matem-no, e comamos e façamos festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A lição transformadora desta parábola é que o arrependimento sempre encontra os braços abertos do Pai. Não importa quanto você tenha errado, quão longe tenha se afastado, quanto tenha desperdiçado ou quanto tempo tenha estado vivendo em rebelião. O coração de Deus sempre está disposto a perdoar, restaurar e celebrar o retorno de seus filhos. A aplicação prática nos desafia a deixar de viver na culpa e na condenação. Deus não quer que você permaneça na terra distante da separação espiritual. Hoje é o dia do seu retorno. Você não precisa limpar sua vida antes de vir a Ele. Você vem a Ele para que Ele limpe sua vida. Você não precisa ser digno de seu amor. O amor dele é o que torna você digno. A quarta parábola que transformará sua perspectiva sobre as prioridades da vida é a da pérola de grande valor. Em Mateus capítulo 13, Jesus nos apresenta uma imagem poderosa do que significa valorizar verdadeiramente o reino dos céus. Esta parábola, embora breve, contém uma verdade tão profunda que pode revolucionar completamente a forma como vemos nossas decisões diárias. Além disso,
O reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas, começou Jesus. Naqueles dias, as pérolas eram consideradas as gemas mais preciosas. Seu valor superava o dos diamantes, do ouro e de todas as outras pedras preciosas. Os comerciantes de pérolas eram homens de grande conhecimento e experiência, capazes de distinguir entre uma pérola ordinária e uma extraordinária. Haviam dedicado suas vidas a entender a qualidade, a pureza e o valor dessas joias do mar. O comerciante da parábola não era um novato no negócio. Era alguém que busca boas pérolas, o que indica que já tinha experiência, conhecimento e provavelmente uma coleção considerável. Sua busca não era casual, era sistemática, informada e dirigida por anos de experiência no comércio de pérolas finas. Mas então ocorreu algo que mudou tudo. Que, tendo achado uma pérola preciosa, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esta não era simplesmente outra pérola boa, era uma pérola de valor incomparável. A palavra grega utilizada aqui sugere algo único, extraordinário, de um valor que transcendia tudo o que havia visto antes. A decisão do comerciante foi imediata e total. Não negociou o preço, não buscou uma segunda opinião, não hesitou por um momento. Foi e vendeu tudo o que tinha. Isto incluía seu inventário completo de pérolas, suas ferramentas comerciais, provavelmente sua casa, suas posses pessoais, tudo o que havia acumulado durante anos de trabalho árduo. Era uma decisão que parecia imprudente para um observador externo, mas que era perfeitamente lógica para alguém que entendia o verdadeiro valor do que havia encontrado. A lição profunda desta parábola é que o reino de Deus é tão precioso que merece toda a nossa entrega. Não é algo que podemos acrescentar às nossas outras prioridades. É algo que deve se tornar nossa prioridade suprema, a realidade que define todas as nossas outras decisões. Jesus não estava ensinando que devemos vender literalmente todas as nossas posses materiais, mas que devemos estar dispostos a renunciar a qualquer coisa que compita com o reino de Deus pela supremacia em nossas vidas. Para alguns, isto pode significar riquezas materiais. Para outros, pode ser a ambição profissional, os relacionamentos não saudáveis, os hábitos destrutivos, ou mesmo coisas boas que se tornaram ídolos. O comerciante de pérolas representa aqueles que descobriram que existe algo de valor infinito disponível para a humanidade. Tiveram um encontro com a realidade do reino de Deus que lhes mostrou que todo o resto, por valioso que pareça, é temporal e perecível em comparação. Experimentaram uma mudança de perspectiva tão radical que estão dispostos a reorganizar completamente suas vidas em torno desta nova realidade. Esta parábola também nos ensina sobre a natureza da descoberta espiritual. O comerciante não estava buscando especificamente esta pérola extraordinária. Encontrou-a no curso de sua busca geral de boas pérolas. Às vezes, Deus se revela a nós quando estamos buscando sinceramente a verdade, mesmo se não sabemos exatamente o que estamos buscando. A busca honesta de significado, propósito e verdade pode nos levar a descobertas que mudam toda a nossa perspectiva da vida. A aplicação prática desta parábola nos desafia a examinar honestamente o que está tomando o lugar mais importante em nosso coração. O que é o que mais valorizamos? Em que investimos a maior parte do nosso tempo, energia e recursos? Estamos dispostos a renunciar a coisas temporais por algo eterno? Jesus não está pedindo que sejamos miseráveis ou que desprezemos as bênçãos legítimas da vida. Está pedindo que reconheçamos o valor supremo do reino de Deus e que estejamos dispostos a fazer qualquer sacrifício necessário para obtê-lo e mantê-lo. Como o comerciante sábio, devemos ser capazes de distinguir entre o que é simplesmente bom e o que é infinitamente precioso. A quinta parábola que pode transformar sua vida é a das 10 virgens, uma história que Jesus contou para ensinar sobre a importância da vigilância espiritual
e da preparação constante para sua segunda vinda. Esta parábola, registrada em Mateus, capítulo 25, revela uma verdade que pode ser desconfortável, mas é absolutamente essencial para a nossa vida espiritual. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para receber o noivo, começou Jesus. Para entender o impacto desta história, devemos conhecer os costumes matrimoniais da época. O casamento judaico era um processo que se estendia durante vários dias, e uma das cerimônias mais importantes era a procissão do noivo desde sua casa até a casa da noiva, geralmente durante a noite. As virgens da parábola eram as damas de honra da noiva, e sua responsabilidade era esperar a chegada do noivo com lâmpadas acesas para acompanhá-lo na procissão nupcial. Esta era uma responsabilidade de honra, mas também de grande importância prática. Sem suas lâmpadas, a procissão não poderia continuar adequadamente. Jesus dividiu as 10 virgens em 2 grupos, 5 prudentes e 5 insensatas. A diferença entre elas não era inicialmente aparente. Todas tinham lâmpadas, todas sabiam qual era sua responsabilidade. Todas esperavam a chegada do noivo, mas havia uma diferença crucial, que só se revelaria quando fosse tarde demais para fazer correções. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não tomaram consigo azeite, mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. Esta diferença aparentemente pequena revelaria ser a diferença entre estar preparadas e não estar preparadas, entre ser incluídas na celebração e ser excluídas dela. O azeite nas lâmpadas representava a preparação espiritual genuína. Não era suficiente ter a lâmpada da profissão externa. Era necessário ter o azeite da realidade espiritual interna. As virgens prudentes haviam considerado a possibilidade de que o noivo se demorasse e haviam feito provisão adicional. As insensatas haviam assumido que o que tinham seria suficiente sem considerar as contingências. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e dormiram. Este detalhe é significativo porque mostra que tanto as prudentes como as insensatas experimentaram a mesma luta contra o sono. A diferença não estava em sua capacidade de permanecer acordadas, mas em seu nível de preparação para quando chegasse o momento crucial. E à meia-noite ouviu-se um clamor: "Eis que vem o noivo, saí para recebê-lo." O momento havia chegado subitamente, como sempre acontece com os momentos cruciais da vida. Não houve advertência gradual, não houve tempo para preparativos de última hora. O clamor ressoou na noite, e todas as virgens despertaram imediatamente. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Este foi o momento da verdade. Quando tentaram acender suas lâmpadas, a diferença crucial ficou evidente. As lâmpadas das virgens insensatas começaram a se apagar porque não tinham azeite suficiente para manter a chama. Em seu desespero, as insensatas se dirigiram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando." Mas a resposta das prudentes revelou uma verdade espiritual profunda: "Para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas." Esta resposta não era egoísmo, era realismo espiritual. O azeite da preparação espiritual não é algo que pode ser transferido de uma pessoa a outra. O relacionamento pessoal com Deus, a maturidade espiritual, o caráter formado através de anos de obediência, não são coisas que podem ser compartilhadas ou emprestadas. Cada pessoa deve desenvolver sua própria vida espiritual, mas enquanto elas iam comprar, veio o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. A tragédia das 5 virgens insensatas não era que não tivessem a oportunidade de se preparar,
era que haviam desperdiçado o tempo de preparação. Quando finalmente reconheceram sua necessidade, já era tarde demais. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. A resposta do noivo é particularmente impactante. Não disse que não as reconhecia fisicamente, disse que não as conhecia no sentido de um relacionamento genuíno. Haviam estado presentes durante a espera, mas não haviam desenvolvido a intimidade que vem apenas através da preparação cuidadosa e da dedicação constante. A lição transformadora desta parábola é que a vigilância e o preparo constantes são indispensáveis na vida espiritual. Nem sempre haverá tempo para correr a buscar o que precisamos quando chegar o momento crucial. A preparação espiritual deve ser uma prioridade contínua, não algo que adiamos para quando tivermos tempo ou quando as coisas ficarem difíceis. Jesus concluiu a parábola com uma advertência direta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A aplicação prática nos desafia a viver com uma consciência constante da eternidade. Estamos vivendo como quem espera o retorno de Cristo ou como quem esqueceu que Ele prometeu voltar? Nossa vida espiritual depende de emoções momentâneas ou está fundamentada em um relacionamento profundo e constante com Deus? A sexta parábola, que pode revolucionar sua perspectiva sobre as verdadeiras prioridades da vida, é a do rico insensato. Uma história que Jesus contou em um momento quando alguém na multidão pediu que resolvesse uma disputa sobre uma herança. A resposta de Jesus foi muito mais profunda do que simplesmente resolver um problema familiar. Foi uma exposição de uma doença espiritual que afeta toda a humanidade. Lucas, capítulo 12, nos conta que alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. O pedido revelava uma preocupação que consumia esta pessoa: a acumulação e distribuição de riquezas materiais. Mas Jesus viu além da superfície do problema e identificou a raiz espiritual da questão. Homem, quem me pôs sobre vocês como juiz ou repartidor? Respondeu Jesus, recusando o papel de árbitro em disputas materiais. Mas depois dirigiu sua atenção à multidão com uma advertência que ia ao coração do problema. Olhai e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Esta declaração era revolucionária em uma cultura como na nossa, que frequentemente equipara o valor de uma pessoa com suas posses materiais. Jesus estava declarando que existe uma diferença fundamental entre ter vida e viver verdadeiramente, entre existir e ter propósito, entre acumular coisas e experimentar significado. Para ilustrar esta verdade, Jesus contou a parábola de um homem rico, cuja terra produziu frutos em abundância. É importante notar que Jesus não criticou o homem por ser rico, nem sugeriu que a prosperidade material fosse inerentemente má. O problema não estava na bênção da abundância, mas na resposta do homem a essa bênção. E ele pensava dentro de si, dizendo: o que farei, porque não tenho onde guardar meus frutos? A abundância havia criado o que ele percebia como um problema. Tinha mais do que podia armazenar com suas instalações atuais. Mas sua resposta a este problema revelaria a verdadeira condição de seu coração. E disse: isto farei, derrubarei meus celeiros e os edificarei maiores, e ali guardarei todos os meus frutos e meus bens. Sua solução era completamente centrada em si mesmo. Não considerou a possibilidade de que esta abundância fosse uma oportunidade para abençoar outros, para ajudar os necessitados ou para avançar o reino de Deus. Sua única preocupação era como poder guardar mais para si mesmo. Mas a parte mais reveladora da história vem em seu monólogo interno. E direi à minha alma: alma, muitos bens tens guardados para muitos anos. Descansa, come, bebe, regozija-te. Nestas poucas palavras, Jesus expôs a filosofia de vida
que havia capturado o coração deste homem. Era uma filosofia de autossuficiência, de segurança baseada em acumulação material, de propósito reduzido ao prazer pessoal. O homem havia chegado a acreditar que suas posses podiam garantir seu futuro, que seus celeiros cheios podiam protegê-lo da incerteza da vida, que sua riqueza material podia satisfazer as necessidades mais profundas de sua alma. Era uma ilusão comum, mas fatal. Então veio a intervenção divina, súbita e definitiva. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado de quem será? Em uma só noite, todos os seus planos cuidadosos desmoronaram. Seus celeiros novos não podiam protegê-lo da realidade da mortalidade humana. Sua abundância acumulada se tornou irrelevante diante da eternidade. A palavra insensato que Deus usou não se referia à falta de inteligência intelectual. Na linguagem bíblica, um insensato é alguém que vive como se Deus não existisse. Alguém que toma decisões importantes sem considerar a perspectiva eterna. Este homem havia sido inteligente nos negócios, eficiente no planejamento, bem-sucedido na acumulação, mas insensato nas coisas que realmente importam. A pergunta de quem será era devastadora em sua simplicidade. Toda a sua vida havia estado focada em acumular para si mesmo. Mas no momento de sua morte, nada do que havia acumulado lhe pertenceria mais. Havia investido tudo em algo que não podia levar consigo e havia negligenciado o que sim transcende a morte. Jesus concluiu a parábola com uma aplicação direta. Assim é aquele que faz para si tesouro e não é rico para com Deus. Esta declaração estabelece um contraste fundamental entre dois tipos de riqueza: a riqueza temporal que se acumula para si mesmo e a riqueza eterna que se desenvolve em relação com Deus. A lição transformadora desta parábola é que acumular não é viver. A vida não consiste na abundância das coisas que possuímos, mas na riqueza de nosso relacionamento com Deus e nosso impacto na eternidade. O erro do rico insensato não foi ter muito, mas confiar no que tinha mais do que em Deus, e viver para si mesmo em vez de para o propósito divino. A aplicação prática nos desafia a examinar onde está nossa verdadeira segurança. Confiamos em nossas contas bancárias, nossas posses, nossos planos de aposentadoria, ou confiamos na provisão e proteção de Deus? Estamos acumulando tesouros na terra que podem ser destruídos pela traça, a ferrugem e os ladrões? Ou estamos investindo em tesouros eternos que ninguém pode roubar? A sétima e última parábola, que pode transformar completamente sua perspectiva sobre a vida, é a do servo fiel. Uma história que Jesus contou para ensinar sobre a importância da fidelidade constante e da mordomia responsável. Esta parábola, encontrada em Mateus, capítulo 24 e Lucas, capítulo 12, revela como Deus vê e recompensa a fidelidade nas responsabilidades que nos confia. Jesus começou a história perguntando: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu senhor pôs sobre sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Esta pergunta estabelece imediatamente o contexto de responsabilidade e confiança. O servo não era dono da casa, mas havia sido posto em uma posição de autoridade por seu senhor. Era um administrador, um mordomo, alguém a quem se havia confiado algo que pertencia a outro. A responsabilidade específica deste servo era assegurar que os outros servos da casa recebessem seu alimento a tempo. Esta não era uma tarefa glamourosa ou emocionante. Era uma responsabilidade rotineira, mas essencial. A fidelidade se manifestava não em atos heróicos ocasionais, mas no cumprimento constante de deveres aparentemente ordinários. Jesus continuou: bem-aventurado aquele servo ao qual, quando seu senhor vier, o achar fazendo assim. A bem-aventurança não estava vinculada a realizações extraordinárias ou a reconhecimento público,
mas simplesmente a ser encontrado fazendo fielmente o que se supunha que deveria fazer. A fidelidade se media pela consistência, não pela espetacularidade. Então, Jesus revelou a recompensa da fidelidade. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Esta promessa era extraordinária. O servo que havia sido fiel em uma responsabilidade específica seria posto sobre todas as posses do Senhor. A fidelidade no pouco resultava em autoridade sobre muito. Esta é uma lei do reino de Deus. A fidelidade demonstrada em responsabilidades pequenas prepara para responsabilidades maiores. Mas Jesus também descreveu o cenário alternativo. Mas se aquele servo mau disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar seus conservos, e até a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que este não espera, e na hora em que não sabe, e o castigará duramente, e porá sua parte com os hipócritas. Ali será o choro e o ranger de dentes. O servo mau cometeu vários erros fatais. Primeiro, interpretou mal a demora do Senhor como abandono ou indiferença. Segundo, usou a ausência aparente do Senhor como oportunidade para abusar de sua autoridade. Terceiro, negligenciou suas responsabilidades verdadeiras para satisfazer seus próprios desejos. Quarto, viveu como se nunca tivesse que prestar contas. A diferença entre o servo fiel e o servo mau não estava em suas circunstâncias externas, mas em sua atitude para com a responsabilidade e a prestação de contas. Ambos estavam na mesma posição, com as mesmas oportunidades, enfrentando a mesma demora do Senhor. Mas um manteve sua fidelidade enquanto o outro a abandonou. A parábola ensina que Deus vê tudo o que fazemos, mesmo quando ninguém mais está olhando. Nossa fidelidade não deve depender da supervisão humana ou do reconhecimento imediato. Deve brotar de uma compreensão profunda de que somos mordomos de Deus, responsáveis diante dele por tudo o que nos confiou. A lição transformadora é que a fidelidade é a garantia de recompensa futura. Quem é fiel no pouco será posto sobre muito. Isto se aplica a todas as áreas da vida: nosso trabalho, nossos relacionamentos, nosso ministério, nossas finanças, nosso tempo. Deus está observando como manejamos as responsabilidades presentes como preparação para as responsabilidades futuras. A aplicação prática nos desafia a ver nossas responsabilidades atuais, sem importar quão pequenas ou insignificantes pareçam, como oportunidades para demonstrar fidelidade que Deus recompensará. Somos fiéis em nosso trabalho, mesmo quando o chefe não está olhando. Somos consistentes em nossas devocionais, mesmo quando não sentimos vontade. Tratamos bem as pessoas, mesmo quando ninguém vai nos dar crédito por isso. Cumprimos nossas promessas, mesmo as pequenas. Estas 7 parábolas são como espelhos divinos. Cada uma revela algo de nosso coração, de nossa fé e de nosso relacionamento com Deus. São convites à transformação, chamados ao arrependimento e promessas de esperança para aqueles que estão dispostos a aplicar seus ensinamentos. A parábola do semeador nos desafia a preparar nosso coração para receber a palavra de Deus. A do bom samaritano nos chama a um amor prático que transcende as barreiras. A do filho pródigo nos assegura que sempre há perdão disponível para o coração arrependido. A da pérola de grande valor nos ensina que o reino de Deus vale qualquer sacrifício. A das 10 virgens nos adverte sobre a importância de estar sempre preparados. A do rico insensato nos liberta da ilusão de que a segurança está nas posses. E a do servo fiel nos promete que a fidelidade constante será recompensada abundantemente. Estas histórias não são simplesmente relatos antigos para nossa informação. São instrumentos de transformação para nossa formação. Cada parábola contém o poder de mudar a forma como vemos a vida, os relacionamentos, as prioridades e o propósito.
mas seu poder só se ativa quando nos movemos além da compreensão intelectual em direção à aplicação prática. Qual destas 7 lições tocou mais profundamente seu coração hoje? Onde está Deus falando especificamente à sua situação, suas lutas, suas decisões? As parábolas de Jesus continuam sendo relevantes porque os corações humanos continuam sendo os mesmos. As mesmas tentações, os mesmos medos, as mesmas esperanças que moviam as pessoas nos dias de Jesus continuam nos movendo hoje. O convite destas parábolas não é simplesmente a uma compreensão melhor, mas a uma vida transformada. Não é suficiente admirar a sabedoria destas histórias. Devemos permitir que essa sabedoria remodele nossa forma de viver. Cada parábola é uma semente plantada no solo do nosso coração, mas só dará fruto se a regarmos com obediência e a cultivarmos com prática constante. O mesmo Jesus que contou estas histórias há 2000 anos continua falando através delas hoje. Sua voz continua ressoando nestas palavras. Seu coração continua sendo revelado nestas imagens. Seu amor continua sendo demonstrado nestes convites à transformação. Não são simplesmente histórias sobre outras pessoas. São histórias sobre nós, sobre nosso potencial, sobre nosso destino quando respondemos à graça de Deus. As parábolas nos ensinam que a transformação genuína não vem através de esforço religioso ou autoaperfeiçoamento, mas através do encontro com a verdade de Deus, que muda nosso coração de dentro para fora. São lembretes de que Deus não está interessado simplesmente em nosso comportamento externo, mas na condição do nosso ser interior. Enquanto você reflete sobre estas 7 lições, lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada de transformação. O mesmo Espírito que inspirou estas palavras está disponível para ajudá-lo a aplicá-las. A mesma graça que se revela nestas histórias está disponível para capacitá-lo a viver de maneira diferente. O mesmo amor que motivou Jesus a contar estas parábolas está disponível para sustentar e guiar cada passo do seu crescimento espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, se alguma destas parábolas falou à sua situação específica, encorajo você a não deixar que este momento passe sem ação. Escreva nos comentários qual destas lições mais impactou você. Compartilhe sua história, suas lutas, suas vitórias. Permita-me orar com você e por você enquanto aplica estas verdades transformadoras em sua vida diária. E se este conteúdo foi uma bênção para você, peço que me ajude a estender esta mensagem de esperança e transformação. Dê um like neste vídeo, compartilhe-o com alguém que você sabe que precisa ouvir estas verdades e inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que podem mudar sua vida. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com aplicar os ensinamentos de Jesus em nosso mundo moderno. Ainda temos muito a aprender das palavras do nosso Salvador, muitas mais verdades a descobrir, muitas mais formas pelas quais sua sabedoria pode transformar nossas vidas. Mas o mais importante é que você comece hoje mesmo a aplicar o que já aprendeu. Que estas 7 lições se tornem sementes de transformação que deem fruto abundante em cada área de sua vida, para a glória de Deus e a bênção daqueles que estão ao seu redor. As parábolas de Jesus continuam mudando vidas porque continuam revelando o coração inalterável de Deus para com a humanidade. Em um mundo que muda constantemente, estas verdades permanecem como âncoras para a alma, como faróis na tempestade, como promessas seguras nas quais podemos confiar. Que assim seja em sua vida e que assim seja para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo através destas palavras eternas de vida e esperança.